Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, o versículo 15 e 16, por favor. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Eu falei aqui sobre um relacionamento. Eu estou dizendo para a igreja que está me assistindo, que aqui nós temos vários tipos de assuntos. O primeiro assunto, eu não posso destruir meu templo, que é o templo do Espírito Santo, através de curiosidades ou atitudes sexuais. A igreja tem que acordar nesta noite, porque hoje o que eu mais vejo é pessoas erradas que a gente conhece, ainda tem a cara de pau de ficar assim: a paz do Senhor, pastor. Eu sei que quem não está em paz, a paz volta para mim, irmão. Eu não vou negar falar com a pessoa, mas as igrejas estão com um pensamento muito errado. Todo mundo está achando que está indo bem e que vai ser salvo. Eu quero dizer para a igreja agora, o que a Valéria leu: desperta a sentinela. Se o pai e a mãe é o sentinela da casa, fica atento e fica uma pessoa despertada, porque a primeira destruição é quando você começa a prejudicar o seu corpo. Família lá vai bem, uma mulher de oração, os filhos ali buscando a Deus e o pai um sem vergonha. Fica aquele homem mentiroso, um homem sem vergonha, e tá a paz do Senhor. Eu falei: que paz do Senhor? Vai criar vergonha na sua cara, toma juízo. Porque Deus, ele não é conivente. Não vem querer mostrar para mim, ou para os pastores, para o nosso presidente aqui, não é verdade? Que é um santo. Ou você na sua igreja aí mostrar para o seu pastor que você é uma santa, não. Tem que viver certo. A paz do Senhor, quando a pessoa não está em paz, olha, volta para mim que eu estou em paz. Volta para mim. Agora, primeira destruição numa família é a parte sexual. Pornografia no celular, pornografia nas revistas debaixo de colchões, aqui pornografia nos olhos, pornografia na boca, pornografia saindo de casa e falando mentira com o marido, com a esposa. A primeira destruição é esta, é quando você é uma menina mentirosa, um homem mentiroso, uma mulher mentirosa, olha, um jovem mentiroso, você está destruindo você próprio e você própria. Há uma força nos jovens, mas a força, como diz o Paulo, tem que ser uma força com sabedoria. Força enganadora engana qualquer pessoa, mas a Deus não engana. Não é verdade? Sentar aqui em cima não é fácil, principalmente se não estiver pronto diante de Deus. Não é? Então, olha, presta bem atenção. Primeiro, destruição da família, olha. A mulher tem que ser uma mulher de oração, sim. O homem tem que ser um homem de oração, sim. Você tem que fazer dentro da sua casa o seu quarto de guerra. Você tem que ter um tapete, uma almofada. Você tem que ter um quarto. Você tem que ter um lugar de oração. Você tem que ter o seu lugar para estar ali orando e buscando a Deus. Hoje, pandemia, com pandemia ou sem pandemia, que olha, há salvação e há condenação. Estão morrendo muito. Morreu 300 mil e quantas pessoas? Eu falei: quem dera que todos tivessem aceitado Jesus. Porque morrer, nós vamos morrer mesmo. Agora, pelo amor que vocês têm em Deus, aqui ó, morrer sofrendo e sem Deus é sofrer duas vezes. E eternamente. Então, vamos morrer? Vamos morrer sim, mas não adianta ficar com medo, pastor Luiz Barbosa. Para que ter medo? Você tem que aceitar Jesus e ser fiel a Ele.
Há uma vida eterna nos esperando, nos aguardando. Ninguém quer morrer agora e nem nós desejamos morte para ninguém, queridos. O que eu estou dizendo para os que estão me assistindo e para a igreja que aqui se encontra, porque pregar, olha, prosperidade, ainda mais nos dias de hoje, você vai humilhar muitos. Como é que eu vou pregar prosperidade aqui? Vou humilhar muitos que estão passando necessidade. Agora não é época de pregar prosperidade, agora é época de pregar, olha, salvação, condenação, morte e ressurreição. Nós temos que mostrar para as igrejas, mostrar para quem nos assiste, que tem muitas coisas que você não está saindo de casa, mas está te matando dentro de casa. Eu tenho um tema para a mensagem de hoje. O cristão e os vícios e os jogos. O cristão e os vícios e os jogos. Presta bem atenção para quem é cristão, para quem é crente, como diz o outro. Posicionamento do cristão com respeito ao alcoolismo. Fica claro que o cristão não tem outra alternativa a não ser reprovar. Quantas e quantas festas eu já fui, pastor Luiz Barbosa, e sempre vem um palhaço ou um engraçado com um copinho. Aí, Luiz, você é pastor, conheço pastor que bebe. Eu falei, problema dele, não é verdade? Se o pastor que você conhece bebe, ele é um pastel, ele não é pastor. E vem outros que falam assim, mas bebida, a cerveja sem álcool pode beber. Eu falei, mas é cerveja. Quem bebe uma cerveja sem álcool tem o desejo ainda de tomar cerveja com álcool. Eu disse, eu estava numa festa e o rapaz não, um homem de idade, né, Valério? Ô Luiz, quero mostrar para você que crente pode beber. Eu falei, você vai me mostrar? Eu tenho um amigo meu que é pastor, 85 anos lá em São Paulo, ele bebe. Eu falei, ô Solara, eu vou falar o nome dele, né? Eu quero dizer uma coisa para o senhor, o senhor sabe lá do meu equilíbrio? O senhor sabe lá se eu tomar um golinho de vinho, se eu quero tomar um garrafão de vinho? O senhor sabe lá da minha vida, quando eu ficava na Praça do Matozinhos, bêbado ali, como os tontos ali? Cada um tem a sua estrutura e cada um sabe de si. Tem muito crente, irmão, que bebe cerveja com álcool, sim, conheço muitos que bebem uísque. É uma vergonha pregar uma coisa que não vive. Tem que reprovar, uma vez que você foi liberto, João 8, 32. Conhecereis a verdade vos libertará. Tem que conhecer de todo o coração. Eu vou falar uma coisa que muitos não gostam de ouvir, mas eu falo. Na minha casa, na minha geladeira, não entra nada de álcool. Quantos e quantos crentes que vai receber visita, enche a geladeira, porque a visita que vai vir gosta de tomar cerveja. Ah, mas não, põe aí. Ele, Luiz, ele não fica sem a cerveja dele, não, Barbosa. Eu falei, então é melhor ele ir para outra casa, porque a minha não entra cerveja. Certa vez na minha casa, festa de criança, 2 pessoas falaram assim, a festa na casa do Luiz é ruim. Ué, só tem guaraná, bolo, só coisa doce. Você tinha que dar uma cerveja para nós. Falou, vocês querem beber, vai beber lá no botequim, aqui em casa não. Toquei isso na festa lá em casa. Aí, sabe o que eles disseram para mim? Ah, mas por desaforo, nós não vai ficar sem beber, não, nós vamos lá para o botequim. Eu falei, então vai para o botequim, porque aqui é festa de criança, é bala, bolo, guaraná. Aí fala assim, ah, mas o pastor é muito mal criado. Eu falei, mal criado é você que aceita tudo, e o cão canta dentro da sua casa. A autoridade dentro do meu lar, primeiro ela é de Deus, depois é a minha autoridade com a minha esposa. Quem manda dentro do meu lar é Deus, depois é eu com a minha esposa. Ninguém canta e vai pôr dentro da minha casa vícios. Então eu sou um pastor bem frouxo. E você que está me ouvindo aqui, Deus está mandando falar para Izinho, manda um círculo de oração, tá bom?
Não adianta orar, pedir para sair o mal, se você aceita o mal dentro da sua casa. Ah, mas vai magoar, vai parar de vir aqui. Eu falei, mas Deus prevalece dentro do meu lar, a autoridade minha prevalece, pastor Luiz Barbosa. Tem que prevalecer, por isso que tem muitas famílias sendo destruídas. Presta bem atenção. Sempre ouvimos algumas desculpas. Estou falando de quem bebe. Ah, mas ou sabe tudo que não sabe nada. Jesus, ele transformou a água em vinho. Eu falei, você tinha que ler mais, ir lá na Assembleia de Deus, ouvir as aulas do pastor Benigno, não é verdade? Aqui ele transformou na hora e mandou servir, não deixou ferver para você ficar miando, não. Né? Aquilo serve. Deixa ferver esse trem não, porque senão fica todo mundo tonto. Você tinha que ir na aula, lá na de rei. O primeiro vício de um cristão, que eu estou dizendo aqui, sai fora de alcoolismo. Não tem que tomar uma pinguinha para almoçar, não tem que tomar cerveja sem álcool, não tem que tomar cerveja com álcool, principalmente tomar uísque. Não tem que fazer isso. Eu vou repetir porque eu falo o que eu sei. Tem muitos crentes que gostam de bebida alcoólica e é reprovado. Reprovado. Segundo o cristão e os vícios e os jogos, primeiro é o álcool, cai fora dele. Porque se o mundo fosse bom, eu estaria lá, não estaria na igreja, não. Bebi demais, sofri demais, apanhei demais lá fora, Valéria, por falta de conhecer o que liberta, Jesus Cristo. Se lá fosse bom, eu estaria lá até hoje. Lá fora não presta. Amizade mundana é te levar e te dar conselhos errados. Segundo, o cristão e o fumo, cigarro. Certa vez, estava eu, o diácono e o diácono Giovanni, que hoje é o pastor Giovanni. Nós chegamos num certo lugar e nós foi ver um irmão que era também diácono. O irmão estava na porta de costa, fumando. Eu falei, Giovanni, ele está fumando. Eu falei, Pai do Senhor, irmão. Aí ele pegou o cigarro, não sabia se engolia. Aí ele se pisava nele, se jogava ele fora. Ficou todo sem jeito. Aí nós não falamos nada com ele, não. Ele sabia se jogar para dentro, se pisava, ficou todo desajeitado. Eu falei, Pai do Senhor, irmão. Aquele cheiro, aquele mau hálito, aquele mau cheiro na boca. Antigamente, tá bom, se tivesse máscara, ainda dava uma, puxava, tampava aquele bafo. Mas ele quase engoliu aquele cigarro. Então, olha, irmão, eu vou falar a verdade. Tem uns crentes aí que fumam, tem uns que ainda ficam esse papo de cigarrinho de palha, vai para a roça. Tem que fumar cigarro de palha, não tem que fumar cachimbo, não tem que cheirar rapé, não tem que fazer nada. Tem uns que ainda vai porco ainda, masca fumo. Aqueles antigos mascar fumo, que mau cheiro, que fedor na boca. Não existe o cristão e os vícios e os jogos. Primeiro o alcoolismo, segundo o cigarro. Põe para nós aí, querido, é Salmo 40, versículo 4. Salmo 40, versículo 4. Pode ir por aí que nós não estamos com pressa, não. Isto. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Irmão, uma pessoa que está na igreja, quando ela começa esse assunto, ela está enganando a si própria. Ela é uma mentirosa contra ela própria. No cigarro existem inúmeras substâncias prejudiciais ao organismo humano. Metais. Quem fuma, irmão Luiz, se você é do bombeiro, sabe mais de saúde, é 1001 substâncias.
Presta bem atenção, porque eu sou metalúrgico e eu sei do que eu vou falar aqui. Cádmio, canceroso. Manganês, cromo, zinco, mata mais do que muitas guerras. A pessoa que fuma que é a porcaria, ele está jogando para dentro de si cádmio, manganês, cromo, zinco. Por quê que a justiça não proíbe o cigarro? Vocês sabiam que os hospitais gastam mais dinheiro com doente é os fumantes? Vocês sabiam? Câncer no pulmão de cigarro, câncer na garganta de cigarro, mas paga imposto, aí fica essa podridão na terra. Eu vi uma palestra de um doutor, que era médico meu, ele dando uma palestra. Não vou falar o nome dele. Olha o que o doutor disse. Eu na palestra sentado, igualzinho vocês. Eu quero dizer para todos vocês que eu tive câncer na garganta de cigarro, câncer no pulmão de cigarro. E para alertar vocês, eu nunca fumei. Eu tive câncer na garganta, câncer no pulmão de cigarro, só de minha esposa fumar no quarto e eu deitado. Vocês sabiam que uma pessoa que está do seu lado fumando, você está fumando mais do que ela? Você sabia que quem está dentro de carro ainda fica fumando, me dá até nojo, eu viro até a cara, irmão, está dentro do carro com criança fumando. É uma vergonha para crente ainda estar ouvindo isso e ainda não tomar uma posição. Olha, o doutor teve câncer na garganta, câncer no pulmão, só da esposa dele fumar dentro do quarto. O cristão e o fumo. Terceiro, o cristão e as drogas. Agentes do diabo para destruir, para destruição de vidas. Motivos que levam às drogas. Além da ação demoníaca. Além da ação demoníaca, que já perturba a juventude, perturba velhos, para mexer com droga, presta bem atenção, porque tudo joga aqui é o diabo. Primeiro, curiosidade. A Valéria disse aqui, você ensina seu filho e ele sai depois que cresce. Está bem orientado, não está? Mas chega lá os assuntos falam tantos num tipo de assunto que a pessoa, por curiosidade, quer experimentar. Alerta a pessoa, você é crente, você não está aproveitando a vida não, tem isso aqui que é uma delícia. Por curiosidade, você vai lá e experimenta, e ela sai, você nunca mais sai. Imitação de grupo. O cara compra ali uma maconha e fala assim, eu vou fumar, depois você, tá, Luiz? Aí, Valéria, depois você dá um trago também. Faz a rodinha. Aí você fala, não. Aí fala assim, então você vai sair do grupo. Aí, para imitar o grupo, para você gosta de seus colegas, que não é colegas, a juventude está aqui me ouvindo. Você dá um trago. Só para você não sair daquele grupo. Eu falei, olha, não fuma esse tipo de droga. É melhor, isso aí não é grupo. Isso aí é uma panela de destruição. Hoje, graças a Deus, eu estou dentro da igreja, mas eu que sou dos anos 60, já vi coisas terríveis, como diz o Paulo. Homens malignos, opressores, que te oferecem de tudo e quer te ensinar de tudo. Olha, imitação de grupo, aventura, vou aventurar conhecer essa droga. Você também nunca mais vai sair da aventura. Eu estava com um colega meu uma vez, nos anos 70, andando com ele, eu não sabia que ele mexeu com droga. De repente ele deu uma enfreiada e falou assim,
A cobra passando no meio das nuvens, eu estou coisinha bobo lá, que cobra que está vindo aqui? Cobra no meio das nuvens, eu estou cobra nas nuvens, eu ia para o olho dele está igualzinho um zumbi. Falei, gente. Falei, peraí que eu chegar lá em casa, falou? Falei, vendo cobra nas nuvens, lá perto do Polivalente? Falei, tá ficando maluco. Quarto, dentro do 3, o cristão e as drogas. Desajuste familiar. Olha, o filho, para chamar a atenção do pai e da mãe, ele quer fazer algo diferente. Aquele desajuste dentro de casa, ele faz com que o filho quer chamar a atenção, aí começa a fazer coisas terríveis. Eu quero dizer para vocês que são filhos aqui, olha, se o seu pai com a sua mãe está tendo uma desavença ou dentro de casa, não é você que tem que pagar o preço, não. Eles estão brigando ali, está separando ou está quebrando pau, você vai lá, ajuda. Mas nunca que você caia um vício de droga porque está tendo um quebra-pau dentro de casa. Então vou repetir para vocês, olha. Curiosidade, imitação de grupo, aventura e desajuste familiar. Outro tipo de risco. Dentro desse. O perigo do evangelismo após o afastamento. Quantos e quantos jovens, quantas e quantas pessoas que já subiu nos púlpitos para dar testemunho do que era. Porque no passado eu fumava, no passado eu bebia, no passado eu andava com arma, no passado eu fazia assim, fazia assado. Aí sabe o que acontece, Paulo? Desvia da igreja e volta no pior estado do que o primeiro. Conheço muitos que estavam limpinho, sem uma tatuagem, sem nada, pregando a palavra e falando do que era. Hoje está igualzinho uma onça. Corpo tudo tatuado. Pastor, isso me ajuda. Não, o negócio está feio mesmo. Rapaz, desviei, estou até com vergonha do Senhor. Eu falei, não fica com vergonha de mim, não. Fica com vergonha de mim, não. O propósito que você fez com Deus permanece, porque Deus tem uma personalidade só. Deus não tem várias personalidades, não. O homem tem, mas Deus não. Eu falei, olha, e Deus é tão bom que você ainda está vivo para se arrepender e voltar para Jesus. Hoje, irmão, ele está com as tatuagens. Mas de terno, cabelinho cortado, é uma bênção, graças a Deus. Pior são aqueles que ficam falando de tudo aqui, jogando para fora tudo aquilo, e depois engole tudo de novo. Volta a pior estado. Vocês sabiam que um desviado, você vai discutir Bíblia com ele é pior do que um crente que está autêntico dentro da igreja? Ele tem palavra para tudo para defender. E você tem que ter palavra para convencer. Mostrar que ele está errado. É muito difícil, mas eu glorifico a Deus por aqueles que esteve no púlpito, desviaram e voltaram. Eu glorifico a Deus mesmo. Certa vez eu fui fazer culto no Mambengo. Irmão, dentro do presídio lá, rapaz que era baterista da igreja fulano de tal, cantava louvor, estava preso lá. Evangelista que era de outra igreja, preso lá. Aí viu uma irmã de uma igreja aí que estava lá. Sabe o que ela disse para mim? Escuta aí, irmãs do ciclo de oração. Eu, pastor Luiz Carlos, eu era do ciclo da oração da igreja fulano de tal, que graças a Deus não é a nossa. Eu vi uns meninos pichando o muro. Eu falei com eles assim, deixa eu pichar, tá, amém? Saiu do ciclo de oração. Aí vai catar lá assim, ó. A polícia chegou. Mão nela. Quem pagou o preço e foi presa foi ela.
Deu testemunho lá o dia que eu estava lá. Então nós temos que vigiar muito. Vamos para o quarto. O cristão e os jogos de azar. Paulo, parabéns, porque o Espírito Santo te usou. Olha aqui. Primeiro, o amor ao dinheiro. Você falou isso aqui. Irmão, tem gente que vende a alma dele por causa de dinheiro. Eu conheço um homem, conheço. Ele tinha uma frota de ônibus. Sabe o que ele disse? Por causa de uma mulher, eu vendo um ônibus. Sabe o que ele tem hoje? Nada. Via lá na avenida com uma muleta, tem nada, uma sacolinha descartável do lado. Não tem nenhum ônibus. Presta bem atenção. Amor ao dinheiro. Tem pessoas que ficam desesperadas porque não tem dinheiro. E nem tudo é o dinheiro. Segundo, o jogador põe o coração no dinheiro, torna-se escravo da ideia de ganhar. O jogador que põe o coração no dinheiro, torna-se escravo da ideia de ganhar. Ó, Deus condena a avareza. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Põe para nós aí. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo de número 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. É bíblico. Provérbios capítulo 28, versículo 22. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Bíblia. Ó, tinha um amigo dos anos 70 que trabalhava comigo. Ele gastava o salário dele todinho em jogo de sinuca. Apostava jogo de sinuca na época. 3 filhos para criar. O salário dele ficava no jogo da sinuca que ele perdia. Sabe o que nós fazíamos antigamente? Ficava com dó. Cada um dava um pouquinho de pagamento para fazer o pagamento dele, para criar a família dele. Estou falando antigamente, porque hoje eu não faria isso. Ele era viciado na sinuca. Um outro, quando eu era de outra igreja, que não é esta, eu pedi ele um número do telefone, ele enfiou a mão no bolso. Quando ele arrancou, não era o número do telefone, não, era jogo de bicho. Ó, não é esse aqui não, peraí, Luiz Carlos, é esse aqui, ó. Eu falei, jogador de bicho? É, olha, tem aquele que joga no bicho e não sabe quem está servindo. Eu aprendi lá na Igreja Batista, quem joga no bicho, ó, o que faz o jogo é a águia, o que joga é burro. Quem faz o jogo só ganha, e o que está ali fazendo é um burro. Ele falou assim, é 2, bicho. Mas eu quero dizer para a igreja nesta noite, o cristão e o jogo de azar, biblicamente nós lemos aqui, agora nós vamos repetir, primeira carta aos Coríntios 15, 33 e 34. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Escuta aqui, juventude. Escuta você que está me assistindo aqui, que não desligou até agora, porque nem todos gostam de ouvir a verdade e desliga. Ó,
15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 34. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Muitos ainda não têm o conhecimento, porque se tivesse o conhecimento, ia ter uma preocupação com que o Espírito Santo ia achar de quem faz esse tipo de ação. Aqui fica esta mensagem, é para a família. Tem muitas mulheres que estão me assistindo agora que sofrem com seu marido dentro de casa. Como também tem muitos maridos que estão assistindo aqui e sofrem com a sua esposa dentro de casa, ou os dois sofrem com os filhos dentro de casa. Mas eu quero nesta noite, olha, nós vamos orar. E que o Espírito Santo de Deus, ele possa estar visitando o seu lar, os nossos